Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Existem pessoas que inspiram outras não pelo que dizem, não pelos textos que postam, nem pelos discursos que fazem, mas simplesmente pelo fato de agir no dia a dia. Pessoas cuja postura comunica mais do que qualquer palavra. A gente vive num mundo onde falar virou fácil, todo mundo sabe o discurso certo. Todo mundo sabe o que é justo, ético, correto, empático, principalmente nas redes sociais. Mas existe uma diferença gigantesca entre falar sobre valores e viver esses valores. E essa diferença aparece nas pequenas atitudes, nas decisões difíceis, na forma como a pessoa trata as outras pessoas quando ninguém está olhando ou quando não tem nada a ganhar com aquilo. Antes da gente mergulhar nessa reflexão, eu quero pedir para você aí carinhosamente deixar o seu like, ativar as notificações na plataforma de podcast que você está me ouvindo e compartilhar o link deste Papo Reto com alguém que você admira pelo exemplo. E se você quiser apoiar a gente de forma financeira, é só fazer um Pix para nossa chave, que é o pix@papodux.com.br. Eu quero começar com uma pequena pergunta para você. Quem te inspira mais? Quem fala bem ou quem faz o bem? Se você parar para pensar com calma, provavelmente as pessoas que mais te marcaram na vida não foram as que tinham o melhor discurso, mas aquelas que tinham coerência entre fala e ação. Pessoas que talvez nem falassem tanto, mas que quando agiam mostravam claramente no que acreditavam. Tem muita gente que constrói uma imagem bonita, cheia de palavras certas, principalmente nas redes sociais. Fala sobre justiça, respeito, empatia, colaboração, mas quando você observa o comportamento no dia a dia de trabalho, nas pequenas decisões, na forma como lidar com os conflitos, o discurso não se sustenta. E isso gera uma quebra de confiança enorme porque as pessoas percebem quando existe incoerência. O exemplo silencioso funciona justamente porque ele não precisa se justificar. Ele não pede validação, ele simplesmente acontece. E o mais curioso é que muitas vezes quem dá esse exemplo nem percebe o impacto que está causando. A postura fala por si, as atitudes se tornam referência. E isso influencia muito mais do que qualquer discurso ensaiado. Quando as pessoas olham para você, o que elas aprendem sem que você precise dizer nada? Todo mundo ensina alguma coisa o tempo todo, mesmo sem querer. O seu comportamento ensina como você lida com pressão, como trata quem pensa diferente, como reage ao erro, como exerce poder e como respeita os limites. Você pode nunca ter dado uma palestra sobre ética, mas a forma como você age no cotidiano já está ensinando algo para quem convive com você. Se você fala sobre colaboração, mas age de forma competitiva e individualista, você está ensinando que discurso não importa. Se você fala sobre equilíbrio, mas vive exausto e sobrecarregado, você está ensinando que se anular é normal. Se você fala sobre respeito, mas desrespeita no detalhe, você está ensinando que o valor só vale quando é conveniente. E aqui está um ponto importante. As pessoas aprendem muito mais observando do que ouvindo, especialmente em ambientes de trabalho, onde a convivência diária revela quem a pessoa realmente é. Não é o que fala na reunião que mais pesa, mas o que você faz depois que a reunião acaba. O discurso impressiona, mas é o comportamento que convence as pessoas. Quando a pessoa ocupa um papel de liderança, esse efeito se multiplica. Não porque o líder seja melhor, mas porque ele está mais visível. Querendo ou não, líderes viram referência para outras pessoas. As pessoas observam como ele toma decisão, como reage a erros, como trata quem está abaixo ou acima na hierarquia, como lida com conflitos e pressões. Um líder pode dizer que valoriza transparência, mas se age de forma evasiva ensina medo. Pode dizer que valoriza a saúde mental, mas se glorifica excesso de trabalho e ensina sobrecarga. Pode dizer que acredita em justiça, mas se faz vista grossa para comportamentos tóxicos, ensina permissividade. Por outro lado, líderes que praticam atitudes justas, coerentes e saudáveis criam um efeito cascata muito poderoso. Quando as pessoas veem alguém em posição de liderança, agindo com respeito, assumindo erros, ouvindo de verdade, sendo coerente, a tendência é que essas atitudes se espalham, não por obrigação, mas por inspiração. Liderança não amplifica o discurso, amplifica o comportamento. O exemplo silencioso não transforma só indivíduos, ele transforma ambientes inteiros. Times saudáveis geralmente não surgem porque alguém escreveu um manifesto bonito, mas porque algumas pessoas começaram a agir de forma consistente e coerente. O clima muda, as conversas mudam, as atitudes se ajustam. Quando justiça vira prática, não exceção, as pessoas se sentem mais seguras no ambiente de trabalho.
Quando o respeito é vivido no dia a dia, não só defendido em palavras, a confiança cresce. E confiança é a base de qualquer ambiente produtivo e humano. Pequenas atitudes repetidas com consciência moldam culturas inteiras. E o mais interessante é que esse tipo de influência não faz barulho. Não aparece em likes, não vira post viral, mas constrói algo muito mais duradouro, que é a credibilidade. Pessoas podem até discordar de você, mas vão te respeitar quando vê incoerência entre a sua fala e a sua ação. Se alguém entrasse hoje, agora, no seu time ou na sua vida, que tipo de cultura aprenderia observando as suas atitudes? Pra gente finalizar essa reflexão de hoje, eu quero deixar uma provocação sincera. O mundo não precisa de mais discursos perfeitos, precisa de mais exemplos coerentes. O poder do exemplo silencioso está justamente em não precisar convencer ninguém. Ele inspira porque é real, porque é vivido, porque é consciente. Se você ocupa papel de liderança, saiba que seu comportamento pesa mais do que você imagina. E se você não ocupa, saiba que ainda assim você influencia pessoas ao seu redor todos os dias. A pergunta não é se você está influenciando alguém, a pergunta é como você está influenciando alguém. O que você faz quando ninguém está olhando diz muito mais sobre você do que qualquer coisa que você diga em público ou poste nas redes sociais. Valeu e até o próximo Papo Reto.